Prova de Física da Escola Naval de 2019 para 2020. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para a playlist onde estão as outras questões dessa prova. Então a questão número 1 tem aqui 2 aviões, uma aeronave de patrulha A, aqui está o A, e aproveitando aqui está o B. Uma aeronave de patrulha A segue com velocidade escalar constante VA rumo ao ponto P, calma aí, olha aqui o ponto P, rumo ao ponto P, com a finalidade de interceptar outra aeronave B, que mantém altitude e velocidade escalar constante e inicialmente encontra-se 1 km ao norte, sentido positivo do eixo X, quer dizer, o norte está para cá, ela está 1 km ao norte, então isso quer dizer que essa medida aqui ó, é 1 km. Então 1 km ao norte e 2 km acima de A. 2 km acima de A, então essa medida aqui, a altitude, né? 2 km. Aliás, está marcado aqui, 2 km. Então, sabendo que a aeronave B percorre 5 km em 30 segundos, antes de ser interceptada no ponto P, o P está aqui, a diferença VA menos VB entre as velocidades escalares das duas aeronaves em km por hora é igual a... Então, a aeronave B vai fazer esse trajeto aqui, do ponto B até o ponto P, e ele mede 5 km. A aeronave A vai ter que fazer esse trajeto aqui, do ponto A ao ponto P. Tá, e o que esses dois trajetos têm em comum? A mesma velocidade? Não sei. A mesma distância? Pode ser, não sei. Eu tenho que calcular as distâncias aqui, né? Com as informações que foram dadas. O mesmo tempo? Sim, é o mesmo tempo. Se nesse instante as duas estavam aqui, nessas posições, e aqui teve a interceptação, a aeronave A tem que chegar aqui no ponto P no mesmo instante em que a aeronave B vai estar também no ponto P. Senão não tem graça, né? Senão ela chega antes. Ou então ela chega aqui e a B já passou. Então o tempo é o mesmo. Então é claro que a gente vai usar essa formulinha aqui. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que o que as duas aeronaves têm em comum é isso aqui, é o tempo. As duas vão ter o mesmo tempo. Então eu vou usar tempo é igual espaço sobre velocidade para as duas. Então, tempo é igual espaço sobre velocidade. Velocidade constante, né? Então a gente pode usar essa formulinha aqui. Ou seja, o tempo para a aeronave A tem que ser igual ao tempo para a aeronave B. Só que A e B tem distâncias diferentes, a gente tem que calcular aqui. E tem velocidades diferentes, mas o tempo é o mesmo, então a gente pode igualar isso aqui. Então, igualando ΔS sobre V das duas aeronaves, vamos ficar com isso aqui, ó. ΔS da aeronave A dividido pela velocidade da aeronave A tem que dar a mesma coisa que o ΔS da aeronave B dividido pela velocidade da aeronave B. E algumas dessas informações aqui nós temos, né? Por exemplo, o ΔS da aeronave B é 5 km. Foi dado aqui, ó. 5 km daqui até aqui, em linha reta. Então, isso aqui a gente tem. E a velocidade da aeronave B? A gente tem aqui também, ó. Velocidade de B é isso aqui, 5 km dividido por 30 segundos. Então, isso aqui a gente tem também 5 km dividido por 30 segundos. Então, essa fração aqui vai ser 5 km dividido por isso aqui, 5 km por 30 segundos. Quanto é que vai dar essa conta? Vai cortar aqui os 5 km, vai passar o 30 segundos para o numerador, vai ficar 30 segundos. E, aliás, a gente não precisava nem fazer essa conta aqui, porque isso aqui, o problema já deu, olha aqui. Vai demorar 30 segundos para a aeronave A interceptar a aeronave B. Então a gente podia ter escrito direto, né? Isso aqui, para a aeronave A, tem que ser igual a 30 segundos. Então a gente fica com essa fórmula aqui. O ΔS para a aeronave A dividido pela velocidade da aeronave A
é 30 segundos. Vamos trabalhar aqui com quilômetros por hora, tá? Eu vou escrever aqui 30 segundos, mas depois a gente tem que lembrar de converter a unidade. Para responder o que o problema pede, ó, o problema pede VA menos VB. O VB a gente já tem aqui, né? O VB é 5 km dividido por 30 segundos. Olha aqui, a velocidade de B é 5 km dividido por 30 segundos. Só que em quilômetros por hora, o que são 30 segundos? É 1 hora dividido por 60 e dividido por 2. 1 hora dividida por 60 é 1 minuto. Aí esse resultado você ainda divide por 2. Então 30 segundos é isso aqui, meio minuto, né? É 1 hora dividida por 120. Então a velocidade de B vai ser isso aqui. Aqui tem 120, vai passar para o numerador multiplicando, vai ficar 120 vezes 5, isso dá 600. 600 km por hora. Então essa informação aqui a gente já tem, a velocidade de B é 600 km por hora. Tá, então só falta a gente calcular o VA e calcular o que o problema pede aqui. VA menos VB. A gente já tem o VB. E para calcular esse VA aqui, eu vou precisar do ΔSA. Ou seja, eu tenho que saber essa distância do ponto A até o ponto P. Moleza, né? Essa distância de A até P é o módulo desse vetor aqui, de A até P. Então, para calcular o módulo desse vetor, a gente tem que saber as componentes em X, em Y e em Z. Então esse vetor aqui, vamos chamar de ΔSA. ΔSA. Ele tem uma componente em X, quer dizer, um ΔX. Tem uma componente em Y, que é um ΔY. E tem uma componente em Z, que é o ΔZ. Aí a gente faz raiz quadrada disso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. E a gente fica com essa medida, o módulo do vetor de A até P. Olha só, vamos escrever as coordenadas de A e de P. O A é 0, 0, 0, né? Moleza. Então, é só encontrar as coordenadas de P. Sabendo as coordenadas de P, elas vão ser justamente o ΔX, o ΔY e o ΔZ dessa distância aqui. Então, quem é o ponto P? Ó, o X dele vale quanto? Ó, isso aqui é a projeção do P. Aqui, jogando no eixo X, você vai ter o X do ponto P. E quanto é que é isso aqui? Ó, isso aqui é igual a isso aqui, ó, 4 km. Então, o P é 4 km. Isso é o ΔX dele. Quem é o ΔY dele? O ΔY é ao longo desse eixo aqui. E quanto que é? Olha, eu não tenho a medida. Isso aqui não foi dado, mas a gente pode calcular aqui, né? É só olhar esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho aqui embaixo é um triângulo retângulo que tem a hipotenusa 5 km, que é a projeção dessa trajetória aqui, né? 5 km, hipotenusa 5. Esse cateto aqui é 3 km, porque aqui é 4. Essa medida aqui é 1, que foi dado, né? Tá 1 km ao norte, então 1. Então esse cateto aqui vale 3. Cateto vale 3, hipotenusa vale 5. Então prontinho, faz o Pitágoras nesse triângulo. Esse é um triângulo 3, 4, 5. Logo, esse cateto aqui é 4 km. Quer dizer, isso aqui é o deslocamento no eixo Y, 4 km. Então, o P vai ser o X valendo 4, o Y valendo 4 também. E o Z vale quanto? O Z é a diferença de altitudes entre A e B. O Z é 2 km. Ele deu aqui, né, 2 km para cima. Olha aqui, 2 km acima. Então, essa medida aqui, 2 km. Quer dizer, isso aqui é o Z do ponto P. Então, 4, 4, 2. Isso aqui é o ponto P, são as coordenadas.
4 km, 4 km e 2 km. O ΔX, o ΔY e o ΔZ vão ser justamente as coordenadas de P. Então o ΔX vale 4, o ΔY vale 4 e o ΔZ vale 2. Então essa medida aqui de A até P é o módulo desse vetor, raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 16 mais 16 mais 4. 32 e 4 dá 36. 36, então isso aqui é 6. O ΔSA vale 6. Então essa distância daqui até aqui são 6 km. Então com isso a gente já acha o VA. Olha aqui. O VA, que é o que a gente quer, é o ΔSA dividido por 30 segundos. O ΔSA é 6 km dividido por 30 segundos. Só que dividir por 30 segundos, a gente já viu aqui, né? 30 segundos é 1/120 da hora. 1/120 da hora. Vamos botar aqui no lugar do 1, vou botar um H de hora. Então esse 120 passa para o numerador multiplicando, vai ficar 120 vezes 6, que dá 720. 720 o quê? Quilômetros por hora. Então, a velocidade do avião A é 720 km por hora. A velocidade do avião B é 600 km por hora. O problema perguntou a diferença entre essas velocidades. É 720 menos 600. Isso dá 120. Então, 120 km por hora. Olha aqui, 120 km por hora. Resposta correta, letra D, de delta. A questão número 2 fala aqui uma historinha de que você jogou aqui um bloco daqui de cima do ponto A. Ele escorregou, claro que ele ganhou uma velocidade, e ele quer saber quanto é que vale o quê? Ele quer saber o módulo da força exercida pela superfície sobre o bloco. Quer dizer, ele está perguntando quanto que vai ser a normal aqui, né? Então vamos ver o enunciado. A figura mostra um pequeno bloco de massa M, esse bloco, que inicialmente estava em repouso na posição A, aqui, e deslizou sobre a superfície sem atrito em uma trajetória circular ADB, de raio R, aqui. Essa é a trajetória. Claro que se você jogar ele daqui de cima sem atrito, ele vai fazer isso aqui, né? Vai chegar até aqui em cima no ponto B. Sendo G a aceleração da gravidade, qual o módulo da força exercida pela superfície sobre o bloco ao passar pelo ponto C em função do ângulo alfa indicado na figura? Tá aqui o alfa. Olha, esse tipo de questão aqui, com certeza você já viu. Eles fazendo isso aqui com motocicletas, né? Numa esfera, numa gaiola gigante esférica que se chama Globo da Morte. Qual é o conceito que você tem que usar nesse tipo de situação? Em qualquer posição que o corpo esteja, quais são as forças que estão atuando? São duas forças: o peso e a normal. Se você calcular a força resultante nesse sentido aqui, no sentido do centro, essa força vai ser a força centrípeta. Então, a força centrípeta desse movimento circular vai ser a resultante dessas duas forças aqui, a normal e a componente do peso. O peso, vamos fazer aqui a decomposição. Então, isso aqui seria, vamos chamar de PN, peso na direção da normal. É claro que você vai ter uma outra componente do peso aqui que vai te dar a aceleração do movimento, né? O que essa força aqui vai fazer é frear o movimento. Esse corpo está fazendo isso, mas ele está freando. Ele desce aqui, vai ganhando velocidade. Quando chega em D, ele está com velocidade máxima. Aí ele continua subindo, só que a velocidade dele vai diminuindo. Vai diminuindo porque tem essa componente aqui.
essa componente do peso que vai fazer a velocidade ir diminuindo até ele chegar aqui com velocidade zero. Mas o que interessa é isso aqui. A força centrípeta, que depende do raio, né? Quanto é que vale a força centrípeta? É massa vezes aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado sobre raio. Então isso aqui é a força centrípeta. Isso vai ser igual a normal menos a componente normal do peso. O que é que o problema está perguntando? Ele quer saber a força normal, que é a força exercida pela superfície sobre o bloco. Então ele quer que você calcule isso aqui, a normal. Essa força normal, descontando essa componente do peso, você vai ter a força centrípeta. Então, essa normal, que é o que o problema pede, vale isso aqui, mv2 sobre R, mais essa componente do peso, Pn. Tá, o que a gente já tem aqui dessa expressão? A massa do corpo nós temos, a gente tem o raio dessa trajetória circular, tá aqui. A gente tem que calcular essa velocidade aqui. E essa componente normal aqui, ela tem a ver com o peso do bloco, e aí a gente vai projetar ele nessa direção. Vai entrar em jogo aqui o ângulo alfa, né? Então olha quem a gente já tem. Já temos a massa, temos aqui o raio. Até agora só isso. Velocidade. Como é que a gente calcula essa velocidade? Vamos fazer aqui conservação de energia. Se a gente colocar o referencial aqui nessa linha, aqui é o referencial zero. Aqui nesse ponto, a energia é zero. Energia potencial é zero, porque ele está aqui na origem, e energia cinética zero, porque ele está parado. Então, o que esse bloco tem de aumento na energia cinética, a energia cinética é sempre positiva, né? Porque tem uma velocidade ao quadrado. É igual à energia potencial, só que tirando o sinal, ela vai ser negativa. Ou seja, aqui nesse ponto, a energia cinética, que é 1/2 da massa, vezes a velocidade ao quadrado, que a gente quer achar, vai ser igual ao módulo da energia potencial. E a energia potencial é mgh, só que o H que eu vou usar é esse aqui, ó. Então, é claro, esse H deveria ser negativo, mas eu estou igualando aqui o módulo, né? A energia cinética é o módulo da energia potencial, porque a soma algébrica tem que dar zero. Então, se a energia total aqui era zero, e aqui a energia cinética aumentou isso, quer dizer que a energia potencial tem que diminuir na mesma quantidade. Então, isso aqui vai ser mgh. M vezes G vezes H. Quem é esse H? Esse H você pode tirar daqui, ó. Tem a ver com alfa, né? Então a gente tira o valor de H por esse triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo com uma hipotenusa R, e esse ângulo aqui é 180 menos alfa. Então esse H vai ser R vezes o seno desse ângulo aqui, que é 180 menos alfa. Vamos deixar em graus, né? Vamos supor aqui que o alfa está dado em graus. Seno de 180 menos alfa. Acontece que seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. Dois ângulos que são suplementares, eles têm o mesmo seno, né? Então isso aqui vai ficar R seno de alfa. Portanto, finalizando aqui o cálculo da energia potencial, mgh, onde o H é isso aqui, R seno de alfa. Com isso, a gente termina de calcular essa parcela. Olha aqui, a gente não precisa do mv2, o mv2 está aqui, ó. O mv2 vai ser mgr seno alfa vezes 2. Ainda tem que dividir por R aqui, né? Então essa parcela aqui, que é a força centrípeta, mv2 sobre R, aqui a gente já tem um mv2. Então a força centrípeta, que é o mv2 sobre R, é isso aqui. O mv2 vai ser 2 vezes
mgr seno alfa. Isso é o mv2. Aí eu divido por R. E aí ficamos com a força centrípeta. Aqui o R vai cortar. Isso vai dar 2mg seno alfa. Então essa primeira parcela aqui da força normal que o problema pede, já temos aqui. É 2mg seno alfa. Agora só falta calcular a projeção do peso. Olha só, a projeção do peso, esse peso está para cá, mas ele está projetado segundo um ângulo aqui que vale quanto? Olha só, aqui a gente tem o peso, que é mg. Vamos projetar o peso aqui nessa direção. Só que essa direção, ela forma um ângulo aqui, né? E aí, devido a esse ângulo, vamos ter aqui essa projeção do peso, que é isso aqui que a gente está calculando, né? Então, basta pegar esse peso e multiplicar pelo cosseno desse ângulo aqui. Só que esse ângulo aqui, ele aparece aqui também, ó. Esse ângulo aqui, ele vale alfa menos 90 graus. Aqui. Então, o peso projetado na direção da normal vai ser o peso, mg, vezes o seno desse ângulo. Seno desse ângulo aqui, que é alfa menos 90. Aqui eu coloquei errado, né? É cosseno, olha aqui, ó. Isso é o peso. Aqui é o cateto adjacente, então é cosseno que a gente usa. Então, essa componente aqui é mg cosseno desse ângulo. Então, aqui eu escrevi seno, mas o correto é cosseno. E quem é cosseno de alfa menos 90? Cosseno de alfa menos 90... Como é que se chama isso aqui? É redução ao primeiro quadrante, né? Mas se você esquecer as relações para reduzir ao primeiro quadrante, quer dizer, você pode calcular todo mundo em função de seno de alfa e cosseno de alfa. Pode calcular aqui o seno de 180 menos alfa, 180 mais alfa, todo mundo usando redução ao primeiro quadrante. Tem umas relações que te permitem fazer isso, mas se você esquecer, pode usar aqui a fórmula do cosseno. Quem é o cosseno da diferença de dois ângulos? É cosseno cosseno mais seno seno. Isso aqui é cosseno de alfa vezes cosseno de 90 mais seno de alfa seno de 90. E o cosseno de 90 é 0, então isso aqui vai embora. Seno de 90 é 1, então isso aqui vai dar seno de alfa. Portanto, esse cosseno aqui que a gente quer calcular, ele na verdade é seno de alfa. Então, o peso projetado na direção da normal é mg seno de alfa. Então, com isso a gente já tem as duas componentes que formam a normal. A força centrípeta, que é 2mg seno alfa, que a gente já tinha calculado. E o peso projetado na direção da normal, que é isso aqui, mg seno alfa. O que o problema pede, a normal, é a soma dessas duas. mg seno alfa mais 2mg seno alfa. Isso vai dar 3mg seno alfa. 3mg seno alfa, olha aqui. 3mg seno alfa, resposta correta, letra E de eco. A questão número 3 é sobre eletromagnetismo, indução eletromagnética. Aqui tem duas figurinhas, é uma espira circular e aqui um ímã que você está aproximando ou afastando. Aqui é a mesma coisa, uma espira e aqui o ímã também você está aproximando ou afastando, só que aqui é o sul e aqui é o norte. Então os polos do ímã estão invertidos. Olha só, essa questão aqui você tem que prestar atenção num detalhezinho muito sutil, que é o seguinte. Esse desenho aqui, ele é tridimensional, só que não parece, né? Mas você tem que entender, visualizar como que essa espira está posicionada. Porque ela está posicionada de duas formas. Digamos que você tem aqui uma espira, tá? Faz de conta que é isso aqui. Você tem que visualizar se essa espira está posicionada desse jeito, ó.
se ela está desse jeito. Aí nesse caso, ó, isso faz diferença na resolução do problema. Então, olha aqui para a figura. Essas espiras aqui, elas estão dessa primeira forma. Faz de conta que isso aqui é o ímã. Ou elas estão dessa segunda forma. É dessa segunda forma que tá, né? Por quê? Porque olha só, essa parte preta aqui, que representa a espira, ela está na frente do ímã, tá vendo? É isso aqui que está acontecendo. E se a pessoa não prestar atenção, pode achar que é o contrário, que na verdade essa figura está assim, então que ele estaria na frente da espira aqui, como nesse caso. Isso faz toda a diferença na hora de você calcular o sentido da corrente, tá? Então, a figura é desse jeito aqui. Lembre-se, a espira está por cima do ímã, tanto aqui quanto aqui. Então, olha só, genericamente falando, quando você tem uma espira circular, e aí você joga uma corrente elétrica por aqui, vai acontecer aqui um campo magnético induzido. E esse campo magnético, ele vai estar saindo desse plano ou entrando nesse plano. Vai depender do sentido da corrente. Então vamos colocar a corrente assim. Se a corrente for desse jeito aqui, faz de conta que isso aqui está no plano do papel. E você tem uma corrente passando para lá. O que vai acontecer? Vai ser induzido um campo magnético, tá? Esse campo magnético vai ser perpendicular ao plano da espira, certo? Agora, ele vai com que sentido? Entrando ou saindo? Aí você usa a regra na mão direita, né? Você faz uma mãozinha assim e você coloca a corrente elétrica no sentido do polegar. Então, com a mão direita, corrente elétrica no sentido do polegar. Esse movimento da mão indica o sentido do campo magnético criado. Então, no caso, se a corrente estiver nesse sentido, o campo magnético vai estar assim, ó, saindo do papel. Então a gente representa o campo magnético desse jeito aqui, saindo. E é claro que se a corrente estiver no sentido contrário, você colocar a mãozinha aqui, você vai estar com os dedos da mão fazendo isso e ele vai estar entrando no papel. Então a gente vai ter que usar a ideia nesse problema aqui. Só que aqui tem uma diferença. Existem, na verdade, dois fenômenos. Uma corrente que você faz passar no condutor vai gerar um campo magnético, certo? Aqui é o contrário. Você tem um campo magnético em movimento e aí ele vai induzir uma corrente. Então, uma situação é inversa da outra. Aqui você tem corrente gerando um campo. Aqui você tem campo gerando corrente. Sendo que esse campo, para poder induzir corrente, ele tem que ser um campo em movimento. Esse é o princípio de funcionamento dos geradores, né? Do dínamo. Esse aqui é o princípio de funcionamento do motor elétrico. A corrente vai gerar um campo e esse campo vai gerar movimento. E aqui é o princípio de funcionamento de um gerador. Você tem um movimento provocado por alguma ação mecânica, né? Por exemplo, numa hidrelétrica, você tem lá a água descendo, vai fazer girar um sistema. Esse sistema girando vai ter um campo magnético em movimento e aí vai induzir corrente. Então, dessa corrente, você vai ter a potência elétrica gerada lá pela usina. Tá, então essa situação é o inverso dessa. Então, qual é a relação que existe entre essa situação e essa situação? Aqui é corrente gerando campo magnético. Aqui é campo magnético gerando corrente. Qual é a relação entre esses dois casos? A relação é a seguinte: a corrente que é gerada aqui, ela tende a se contrariar ao campo magnético que está sendo usado. Então, por exemplo, aqui nesse caso, quando você está aproximando o ímã dessa espira, está tendo um movimento assim, né? Você vai ter as linhas de fluxo se aproximando.
Então, linhas de fluxo vão do norte para o sul. E elas fazem isso. Do norte para o sul. Ou seja, você está introduzindo linhas de fluxo aqui. A corrente que é induzida é tal que ela tende a gerar um campo magnético para se contrariar a esse movimento aqui. Ou seja, a corrente vai ser induzida aqui de tal forma que o campo magnético gerado por ela tende a fazer isso, a contrariar o movimento. Só que aí nesse caso você tem que prestar atenção aqui na posição, tá? Você aproximando o polo norte daqui, você vai ter uma corrente induzida e essa corrente gera um campo magnético para se opor a esse. Só que você tem que lembrar a situação aqui, né? A espira está na frente do ímã. Então vamos anotar o seguinte, na situação 1, a situação 1 é com o polo norte aqui. Vamos fazer a situação 1 com o ímã se aproximando. Bom, com o ímã se aproximando, você vai ter um campo magnético nesse sentido. E nessa hora você vai ter que prestar atenção na posição da espira, né? Se ela vai estar assim ou assim. Então aqui na figura, a espira está passando por cima do ímã. Lembrando que é isso aqui. Então olha só, você tem um campo magnético para cá. Para você ter um campo magnético para cá, como tem que estar a sua corrente? Assim. Corrente para cá, campo magnético para cá. Então a corrente para cá significa o quê? Corrente no sentido A. Então isso aqui, sentido da corrente induzida, não tem jeito, você tem que visualizar isso aqui no espaço. Então lembrando, corrente, campo magnético, sempre assim. Então essa conclusão aqui já é 90% da resolução do problema. Porque agora as outras 4 situações você tira daqui. Nessa mesma situação 1, se você estiver afastando o ímã, então afastando, a corrente vai estar no sentido contrário, que é o sentido B. Na situação 2, o que acontece? É a mesma coisa, só que a gente inverteu a polaridade do ímã. Então, na situação 2, quando você está aproximando o ímã, já que a polaridade dele é invertida, você vai ter um inverso do que você tinha aqui. Aqui a gente tinha um ímã norte-sul, agora é um ímã sul-norte. Então, quando você aproxima, a corrente vai no sentido contrário ao de A. Ou seja, a corrente vai ficar no sentido B. E aqui na situação 2, afastando, então a corrente vai ser o sentido contrário dessa aqui, no sentido A. Quer dizer, a gente quebra a cabeça um pouquinho para identificar o sentido da corrente numa situação e nas outras 3 é só pegar o inverso. Essa é o inverso dessa, essa é o inverso dessa e essa é o inverso dessa. Então com isso aqui a gente já pode analisar as opções. Se na figura 1, o ímã se aproximar da bobina, surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina e terá o sentido B. Tá certo isso? Figura 1, aproximando, sentido B, não, tá errado. O sentido é A. Então, essa aqui está errada. Letra B. Se na figura 2 é isso aqui. Se o ímã se afastar da bobina, a corrente vai no sentido A, mas aqui ele está falando que irá no sentido B. Tá errado. Letra C. Se na figura 1, tá aqui, o ímã se aproximar, calma, antes de terminar de ler, se o ímã se aproximar, a corrente vai no sentido A, que a gente já concluiu. Ele falou aqui, se o ímã se aproximar ou se afastar, que é isso, meu filho? Se aproximar ou se afastar da bobina, surgirá uma corrente elétrica, terá o sentido de B. Quer dizer, ele está dizendo que o sentido é o mesmo quando você aproxima ou afasta. Esse faltou aula de física, hein? Então, claro que isso aqui está errado também. Letra D, se na figura 2,
A bobina se aproximar do ímã, surgirá uma corrente elétrica induzida e terá o sentido de B. Então, figura 2, aproximação. Figura 2, aproximação, o sentido é B. E aqui ele falou certo, o sentido é B. Achamos a resposta certa. E essa quinta aqui, o movimento do ímã não pode induzir corrente elétrica na bobina. Só surgirá corrente elétrica na bobina se ela estiver ligada a uma fonte de energia elétrica. Nada disso. A energia vem aqui do movimento do ímã, né? Você tem que colocar uma energia mecânica para fazer esse ímã se mover aí. Então essa aqui está errada também. E a resposta correta é a letra D de delta. A questão número 4 é sobre calorimetria. Tem aqui uma esfera que está numa temperatura de menos 100 graus Celsius. Aí ele coloca essa esfera dentro de um reservatório, isolado termicamente, etc., com 0,1 litro de água a 0 graus. Ele quer saber qual é o valor mínimo de R. R é o raio dessa esfera, para que toda a água congele. Nós temos aqui 0,1 litro de água. E ele deu aqui que o calor específico da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, 0,1 litro de água, 1 litro de água tem 1000 mililitros. Isso aqui é uma coisa que a gente lembra desde lá do 5º ano, né? Olha aqui, 1 litro de água tem 1000 gramas. E por sinal, essa é a definição de grama, né? 1 grama é a massa de 1 mililitro de água. Então ele deu aqui 0,1 litro de água no problema, 0,1 litro. Isso aqui é a mesma coisa que 100 gramas de água. Tá, 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Ele quer que toda a água congele. Então, para que toda essa água congele, você tem que ter esses seus 100 gramas de água virando 100 gramas de gelo. 100 gramas de gelo a que temperatura? A temperatura que você quiser. Olha aqui. Claro que se você quiser esse gelo aqui mais gelado do que 0 graus, se você quiser esse gelo a 10 graus negativos, você vai ter que ter mais calor envolvido. Quer dizer, você vai ter que retirar mais calor. Mas o mínimo necessário é quando você chega a 100 gramas de gelo a 0 graus. Qual é a quantidade de calor necessária aqui? Isso aqui é o contrário da fusão, né? Daqui para cá, você tem que jogar o calor latente de fusão do gelo. Que ele deu aqui, ó, calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Então, daqui para cá, você tem que adicionar calor. Daqui para cá, você tem que retirar calor. Então, o calor que você vai precisar aqui para ter essa transformação é... Qual é a fórmula que a gente usa? MC delta T? Não, é ML. M vezes L é a massa vezes o calor latente de fusão. Aqui para o congelamento, né? Então, isso é para que você tenha a água chegando ao gelo a 0 graus. Então, o calor envolvido, claro que você vai ter que tirar, na verdade, né? É menos ml. Então, a massa é 100. E o calor latente é 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Isso aqui vai dar menos 8.000 calorias. Então, você tem que tirar 8.000 calorias. E de onde vem essas 8.000 calorias? Vem da sua esfera. A sua esfera a 100 graus negativos, é ela que vai abaixar a temperatura da água, né? Você vai jogar essa esfera na água e essa água toda vai virar gelo. Então, o calor cedido por essa esfera tem que ser igual a esse calor aqui. O calor suficiente para congelar a água. Quer dizer, essa esfera a 100 graus negativos que vai tirar esse calor da água.
Então, no caso da esfera, qual o calor necessário para essa esfera aí de 100 graus até 0 graus? Que vai ser o equilíbrio térmico atingido a 0 graus. Então, o ΔT vai ser a variação de menos 100 até 0. Então, essa esfera vai ter um ΔT igual a 100. Ela tem uma massa que a gente não sabe, mas ela tem aqui um calor específico que deu aqui, ó. Essa esfera tem um calor específico de 0,2 caloria por grama grau Celsius. Então, o C do material da esfera é 0,2. Então, vamos calcular aqui o mc∆T. mc∆T é o calor que a esfera vai absorver para ela ir de menos 100 até 0. Que isso vai ter que dar 8.000 calorias. Então, quem vai fornecer esse calor para a esfera se aquecer é essa água 0 graus. Ao virar gelo, ela vai estar fornecendo esse calor aqui. Então, mc∆T é igual a 8.000. O M a gente não sabe, o C a gente tem, é 0,2, e o ΔT é 100. Então, o M que a gente não sabe, o C é 0,2, o ΔT é 100, são 100 graus de variação de temperatura, isso tem que dar 8.000. Então, o calor que a esfera vai ter que receber para ter sua temperatura elevada até 0 graus, vai ser o calor que aquela água vai fornecer ao virar gelo. Então, com isso a gente calcula essa massa. Quanto é que vai dar? Ó, isso aqui vai dar 0,2 vezes 100, dá 20. Aí vai simplificar aqui por 20, vai ficar 400. Então, 400 o quê? 400 gramas. São as unidades que a gente está usando, né? Então, a massa dessa esfera é 400 gramas. Tá, só que ele está perguntando outra coisa. Ele quer saber o valor de R. Para que essa massa seja 400 gramas, olha, mas ele deu a densidade da esfera. A densidade é massa sobre volume. Então, o volume é igual a massa sobre densidade. A gente tem a massa, que é 400 gramas, a gente tem a densidade, que é isso aqui, e com isso a gente tira o volume. E volume é 4/3 de πr3, a fórmula do volume da esfera, né? Então, 4/3 de πr3 é igual a massa, 400, dividido pela densidade, que é 2,7. Estamos usando aqui as unidades grama, centímetro, grau Celsius, tudo nesse sistema, que não é o sistema internacional, né? Esses cálculos aqui de calorimetria, eles não seguem o sistema internacional. A gente usa grama para massa, caloria para energia. Aí tem aquelas fórmulas de conversão de unidades, né? Converter de caloria para joule, etc. Tá. A densidade, então, é 2,7. Então, com isso, a gente tira o valor de R. O R3 vai ser igual a 400 vezes 3 dividido por 4π e o 2,7 que estava aqui. É só fazer essa conta e extrair a raiz cúbica. Olha aqui, vou multiplicar por 10. Aqui vai ficar 4.000 e aqui vai ficar 27. Matou essa vírgula. E aqui 27 com 3... simplificando por 3 vai dar 1 e aqui vai dar 9. Aqui 4.000 por 4, vai cortar esse 4, vai ficar 1.000. Então, depois dessa bagunça toda, o R3 ficou 1.000 dividido por 9π. 9π. Agora, olha só. Essa prova que teve essa característica, ela não colocou valores aproximados de nada. Mas ele deu respostas aproximadas para tudo, tá? Observe que essas respostas aqui, ó, são muito afastadas, né? Não tem valores próximos. 1,5, 3, 4, 6, 8. Então aqui, se você fizesse π igual a 3...
você ia ficar aqui com 10 ao cubo sobre 3 ao cubo. Então vamos fazer essa aproximação. Vamos calcular isso aqui fazendo π aproximadamente igual a 3. Aí aqui vai ficar 9 vezes 3, 27, que é 3 ao cubo. Então vai ficar assim. R3 é igual a 1000 sobre 27. Então o R vai ser a raiz cúbica disso. O R vai ser 10 dividido por 3. Isso dá 3,3. Qual é a unidade? É centímetros. A gente não usou densidade aqui em centímetros. Tá, então essa resposta do R aqui está em centímetros. Então o R vale 3,3 centímetros. Então, qual o valor mínimo de R em centímetros para que toda a água congele? Fizemos aqui o esquema para a água toda congelar, né? Então deu isso aqui, 3,3 centímetros. Então 3,3 centímetros, resposta correta, letra D de delta. A questão número 5 é sobre eletrostática, só que ela foi anulada, tá? O que acontece? Essa aqui é a resposta correta do problema. Só que ele esqueceu de colocar aqui no enunciado qual é o acréscimo mínimo de velocidade. Então, se você usasse uma velocidade maior do que a correta, como essa ou essa, também resolveria. Você pode jogar aqui, no caso, uma velocidade maior. Quer dizer, é um jogo de palavras. A questão foi anulada simplesmente por causa de um jogo de palavras. É chato quando acontece isso, né? O ideal é você ter ali o ponto para as pessoas que estudaram e sabem resolver a questão. Tá, mas mesmo assim eu vou resolver a questão e considerando isso aqui, ao invés de simplesmente acréscimo, eu vou considerar acréscimo mínimo. Ou seja, qual é a menor velocidade que você vai utilizar para acontecer isso aqui? E qual é a situação que a gente tem aqui? É uma esfera carregada com uma determinada carga. E ele falou aqui esfera isolante. Uma esfera isolante de raio R carregada com uma carga Q uniformemente distribuída sobre sua superfície está fixa no espaço, segundo o referencial inercial. Ele falou esfera isolante. E falou que a carga está uniformemente distribuída sobre sua superfície. Uma carga Q que está numa esfera, ela pode estar em duas situações. Se essa esfera for condutora, vai acontecer isso aqui. A esfera sendo condutora, a carga vai ficar distribuída sobre sua superfície, assim. Agora, se a esfera for isolante, o que acontece? Normalmente, em esferas isolantes, coloca-se a carga distribuída desse jeito, distribuída ao longo do volume. É porque na esfera condutora, as cargas elétricas andam com facilidade, né? Você tem uma condutividade elétrica altíssima, teoricamente infinita, se for um condutor ideal. Então as cargas iguais querem se afastar, então todas elas se afastam e vão parar na superfície. Você nessa situação aqui da esfera condutora, você tem um campo elétrico igual a zero no interior da esfera. Agora, quando a esfera for isolante, as cargas podem estar em qualquer situação. Normalmente coloca-se esfera isolante com carga elétrica distribuída ao longo do volume. Nesse caso aqui, o campo elétrico interno não é igual a zero. Agora, nada impede que você pegue uma esfera isolante, então uma isolante que nem essa aqui, e jogue carga elétrica na superfície dela. Não tem problema nenhum. Se você pegar uma esfera isolante que está descarregada e jogar carga elétrica na superfície, essas cargas vão ficar na superfície. Elas querem se afastar. Essas aqui, elas podem ficar distribuídas ao longo do interior da esfera, porque elas têm dificuldade de caminhar. A esfera é isolante. Teoricamente, as cargas poderiam ficar congeladas lá dentro. Elas não têm mobilidade.
Então, numa esfera isolante, você pode ter isso ou isso. Se você colocar assim, ela vai ficar assim. Se você colocar desse jeito, ela vai ficar desse jeito. Mas numa esfera condutora, jogou carga elétrica ali, não interessa, elas vão encontrar um caminho de menor energia se distribuindo desse jeito. Vão se distribuir na superfície, sempre. Então, não tem problema nenhum você falar que uma esfera isolante tem carga elétrica distribuída na sua superfície. Bom, isso aqui não afeta em nada a resolução do problema. Isso aqui é só um conceito teórico. O que importa é o seguinte: para efeito de cálculo do campo elétrico externo à esfera, e o potencial elétrico também, é irrelevante se as cargas estão concentradas na superfície ou se elas estão distribuídas. Então aqui nesse problema, qual é a situação que a gente tem? É isso aqui, esfera isolante com cargas distribuídas na superfície. Só que para efeito de cálculo externo à esfera, a gente pode resolver esse problema sempre fazendo isso, pegando toda essa carga e colocando numa única carga pontiforme localizada no centro da esfera, tanto nesse caso, quanto nesse caso, quanto nesse caso. Isso não é demonstrado no ensino médio, né? Se chama lei de Gauss. É demonstrado em física no curso superior quando você usa isso aqui juntamente com matemática. Tem que usar cálculo para demonstrar isso aqui. Mas para efeito de ensino médio, você pode considerar isso aqui. Toda vez que você tiver uma carga distribuída num corpo que não é pontiforme, numa esfera, por exemplo, você pode trocar essa esfera por uma única carga pontiforme localizada no centro da esfera. Então, vamos fazer essa troca aqui. Vamos considerar, ao invés de uma esfera isolante, vamos considerar uma carga pontiforme de valor Q que está localizada numa determinada distância. Aqui ele colocou um raio R, mas esse R vai ser usado para alguma coisa aqui? Sim. Na verdade, quando você transforma a esfera numa carga pontiforme, esse R vai sumir. Só que essa outra carga aqui está localizada a uma distância R da superfície da esfera. Então, como é que vai ficar isso? O problema original era isso aqui. Você tinha uma esfera com um raio R e aqui você tinha uma outra carga localizada a uma distância R da superfície da esfera. Isso é a mesma coisa que dizer que essa outra carga está a uma distância 2R do centro da esfera. Então vamos trocar essa carga que estava numa esfera por um único ponto, carga Q. E essa outra carga que tem uma carga menos Q, ela vai ficar então localizada a uma distância 2R do centro da esfera, ou seja, dessa carga pontiforme Q. Então nós vamos trabalhar com essa distância aqui entre as cargas como sendo 2R. E aí a gente esquece que havia uma esfera que tinha um raio R e vamos trabalhar com essa medida aqui. E é claro, as respostas são em função de R, né? São em função de R, são em função da massa dessa carga aqui, são em função dos valores das cargas. Então trocamos a esfera isolante carregada por uma única carga pontiforme de valor Q. Mais Q, né? É uma carga positiva. Ele deu aqui Q. Mais Q. Tá, então considerando que agora a gente vai trabalhar com a carga, continuando com o enunciado. A uma distância R da superfície da esfera, uma partícula de carga mais Q e massa M. Então ela vai ficar 2R a distância. Então essa partícula aqui, claro, se a partícula é carga pontiforme, ela tem uma carga menos Q e tem uma massa M. Então, essa partícula executa um movimento circular uniforme ao redor do centro da esfera. Então, isso não muda nada. Quer dizer, todas as outras condições do problema, quando você faz essa troca aqui da esfera pelo ponto, desde que a carga seja a mesma e seja respeitada essa distância aqui. Então ela está fazendo aqui uma trajetória circular com raio 2R. Então essa partícula executa um movimento circular uniforme ao redor do centro da esfera,
sob ação exclusiva da interação elétrica entre as cargas. Isso quer dizer que a força centrípeta, que é a força que mantém esse movimento circular, força centrípeta, é igual à força elétrica. Quanto que é mesmo a força centrípeta? A força centrípeta é mv2 sobre R. Só que o R aqui é 2R. E essa aqui é a velocidade que essa partícula tinha aqui nesse movimento. Essa força é igual à força elétrica. Força elétrica entre as cargas, K0, Q, sobre distância ao quadrado. A distância é 2R, então a distância ao quadrado vai ficar 4R2. E esse Q aqui é negativo? Não, olha só. A carga não é Q, é menos Q. Então aqui você colocando a carga pintou um sinal. Acontece que a força elétrica ela já tem o sinal negativo. Então esse sinal negativo da força, ele cancela com o sinal negativo que tinha aqui nessa carga. Quer dizer, essa força aqui em módulo, ela vale isso. Pronto. Então olha só, a gente conhece todo mundo aqui nessa fórmula e a gente pode calcular o que daqui? A velocidade, porque a gente vai precisar dessa velocidade. É a velocidade que a carga tinha no início do movimento. Ele perguntou o seguinte: qual é o acréscimo de velocidade que deve ser imposto por um agente externo à partícula de carga menos Q para que esta possa escapar da atração elétrica da carga Q? Então a gente está lidando aqui com velocidade de escape. Essa velocidade de escape é uma velocidade que dá para aquela carga uma energia cinética capaz de matar o potencial elétrico dessa carga. Então daí surge o conceito de energia potencial elétrica. O que é energia potencial elétrica? Tá, a gente tem que considerar a energia potencial elétrica porque a velocidade de escape está relacionada por ela. Primeira coisa, qual é a fórmula da energia potencial elétrica? Eu ainda não falei o que é. Vamos ver a fórmula. A fórmula você deve lembrar. É parecida com a fórmula do campo elétrico, né? Qual é a energia potencial dessa carga Q2 em relação a essa carga Q1? Essa aqui. K0 vezes Q2 vezes Q1 dividido pela distância. Não é distância ao quadrado. Tá, e tem o sinal ainda para considerar? Tem o sinal das cargas. Então, isso aqui, a fórmula de energia potencial elétrica, é fácil de lembrar. Agora, a questão de energia potencial positiva ou negativa, aí dá um pouco de confusão, né? Certo, agora eu vou dizer então a definição de energia potencial elétrica. Você tinha aqui uma carga Q1 que estava parada aqui num determinado ponto do espaço. E você tinha aqui uma carga Q2 que estava parada, só que ela estava lá no infinito. Então ela estava com energia potencial zero e energia cinética zero. Aí eu pego essa carga e vou mover até ela chegar aqui a uma distância D dessa carga Q1. Então a carga Q2 veio parar aqui. Essa energia gasta para mover essa carga daqui até aqui tem a ver com a energia potencial elétrica. A definição de energia potencial elétrica é a seguinte: ela é o negativo do trabalho da força elétrica quando é feito o movimento dessa carga de prova do infinito até as proximidades da carga que está, digamos assim, gerando esse campo de energia potencial. Então essa energia poderá ser positiva ou negativa, né? Dependendo aqui dos sinais das cargas. Por exemplo, se essas duas cargas forem positivas, elas querem se repelir. Então você vai ter que fazer uma força para empurrar essa carga até as proximidades dessa.
Agora, se você tiver uma positiva e uma negativa, vai ser o contrário. Elas querem se atrair. Quando você move essa carga para cá, essa carga já vai estar sendo puxada por essa. Elas querem se atrair. Então você vai poder ter aqui um sinal positivo ou um sinal negativo. No nosso problema, o que aconteceu? A gente tinha aqui uma carga Q, que era da tal esfera condutora. A gente tinha aqui uma carga menos Q, e ela foi colocada aqui. Então ela ficou com energia potencial por causa desse movimento daqui para cá. Ela ficou com energia potencial elétrica. E além disso, você ainda deu um peteleco nela para ela começar a girar em volta da outra. Então ela ficou com energia potencial elétrica, que é dada por essa fórmula. Só tem que ver aqui a questão do sinal. E mais ainda uma energia cinética, porque ela está girando em volta dali. Se essa energia cinética fosse muito alta, podia ser que ela voltasse para o infinito, né? Ela está aqui no campo elétrico da esfera, ela está aqui nas proximidades. Se você largar, ela vai ser atraída para cá. Agora, você dá uma velocidade para ela, se essa velocidade for muito alta, ela volta lá para o infinito. Se ela não for tão alta, ela vai ficar em órbita em torno dessa carga aqui. O que é velocidade de escape num campo elétrico? Ela é a velocidade que vai te dar uma energia cinética capaz de fazer essa carga voltar para o infinito, ou seja, matar essa energia potencial. Então, para ela escapar do campo elétrico da esfera, você precisa matar, ou seja, zerar a energia potencial. Quer dizer, você tem que dar uma energia cinética para ela que, somada com a energia potencial, dê um resultado zero e ela volte para essa condição. Quer dizer, essa carga vai voltar lá para o infinito. Isso que é o escape do campo elétrico. Ou seja, daí a gente conclui que essa energia potencial elétrica que a gente está falando aqui, ela tem um sinal negativo. Quer dizer, ela tem um valor negativo. Porque se você fornecer energia cinética para zerar isso e mandar ela de volta para o infinito, aqui tem que ser alguma coisa negativa. Se fosse positivo, não ia dar certo nunca, né? Se você colocasse duas cargas positivas, uma para girar em torno da outra, elas não iam querer ficar girando não, elas iam querer se afastar. Então começou a girar, mas já vai embora, nem completa uma volta. Então você, para ter uma carga presa no campo elétrico da outra carga, tem que existir aqui uma atração realmente, uma energia potencial negativa. Quer ver uma outra maneira de você ver que essa energia potencial é negativa? Se você pegar aqui uma colina e colocar uma pedra aqui, deixa aquela pedra ali parada, ela vai querer fazer o quê? Vai querer descer. Um corpo que está sob ação de um campo, ele sempre vai procurar a posição de menor energia potencial. Ele sempre quer diminuir a energia potencial dele. Então olha só, essa carga aqui, ela é negativa, ela sempre quer diminuir a energia potencial dela. Mas olha só, a energia potencial, ela é inversamente proporcional à distância. Se você aproximasse essa carga dessa, como você tem essa distância no denominador, esse resultado aqui estaria aumentando. Como é que pode? Ela não ia querer procurar a menor energia? É porque tem um sinal negativo aqui. Tem um sinal negativo embutido aqui nessa expressão. Então, se você considerar essa carga Q maiúsculo, essa carga aqui, se você chamar de Q minúsculo e esquecer o sinal dela, você vai ficar com a seguinte fórmula para a energia potencial dela aqui. K0 vezes o produto das cargas, Q, sobre distância ao quadrado. Só que aí ela tem que ser negativa. Então esse menos vem para cá. Na verdade esse Q veio aqui dessa carga, tá? Então essa aqui é a energia potencial dessa carga no campo da esfera condutora. Então essa carga Qzinho, ela tem duas energias. Uma energia potencial e uma energia cinética. A energia potencial que ela tem é dada por essa expressão, menos K0, que sobre a distância ao quadrado vai dar 4R2.
E ela tem uma energia cinética por causa do movimento circular dela. Essa energia cinética a gente pode tirar daqui. Aqui nós já encontramos essa expressão para a força elétrica. Para a gente encontrar a energia cinética daqui, é só pegar o que interessa para a gente. É só pegar 1/2 de mV2 aqui, ó. Pega esse 1/2 de mV2, isso aí é energia cinética. Quer dizer, manda esse R lá para o outro lado, esse R vai cortar com esse. Pronto. Agora já não é mais força, já transformei em energia. Peguei aqui 1/2 de mV2. Então, vamos chamar de energia cinética 1, por causa dessa velocidade inicial, é isso aqui. K0 QQ sobre 4R. Opa, K0 QQ sobre 2R. Aqui não é ao quadrado não, aqui é sem ser ao quadrado. Então não tem esse quadrado aqui. Bom, sendo assim, a partícula de carga menos Q, nessa situação aqui, ela tem uma energia potencial e uma energia cinética. A energia potencial é dada por essa expressão. Menos K0 QQ sobre 2R. E a energia cinética dela, vamos chamar de energia cinética 1. K0 QQ sobre 4R. Então, para fazer essa carga escapar do campo elétrico dessa outra carga aqui, a gente tem que zerar isso. Essa energia cinética 2, ela tem que ser suficiente para matar esse termo aqui, que é a energia potencial. Então, ela tem que ser igual a isso aqui, tirando o sinal negativo. Então, tem que ser K0 QQ sobre 2R. Ou seja, essa energia cinética que ela já tem aqui no movimento, ela é sobre 4R. Mas para você matar a energia total e provocar a velocidade de escape, você tem que ter essa igual a essa, para poder cancelar. E essa aqui é metade dessa, né? Aqui é sobre 4R e aqui é sobre 2R. Então, qual é a velocidade que você tem que ter? A nova velocidade dessa carga, para que a energia cinética dela fique igual a isso. É só você pegar a energia cinética dela, que é essa expressão, e igualar a isso aqui. Então, essa energia cinética 2 é 1/2 de m, só que aí você não vai colocar a velocidade inicial. Vamos colocar aqui V1, velocidade inicial, e aqui a nova velocidade, V2. Ou seja, dessa expressão nós temos V1 e dessa expressão aqui nós temos o V2. E aí a gente calcula o que o problema pede. Qual é o acréscimo de velocidade? Vai ser V2 menos V1. Então, 1/2 de mV1 ao quadrado a gente tirou da situação inicial em que a força centrípeta era igual à força elétrica naquela situação. Então encontramos essa expressão para 1/2 de mV1 ao quadrado. E o V2 a gente encontrou obrigando a energia cinética dela a ser suficiente para zerar essa energia potencial. Então, valor igual a esse aqui, só que com um sinal trocado. E a diferença entre essas duas expressões é justamente o denominador. Aqui é sobre 4R e aqui é 2R. Quer dizer, essa energia é o dobro dessa. Então, as duas expressões, energia cinética antes e energia cinética depois. É a mesma fórmula, só que aqui o denominador é 2R. Então, daqui nós tiramos as velocidades. O V1... Então, o V1 vai ficar... Aqui eu posso simplificar o 2. Vai ficar 2 aqui. Passo o M para o denominador. Então, vai ficar K0 QQ sobre 2RM. E extrai raiz quadrada. Pronto. Aqui para o V2... O 2 vai embora. A mesma coisa, passo o M para cá. Então, o V2 vai ficar K0 QQ sobre MR. E extrai raiz quadrada. O acréscimo de velocidade é a diferença entre essas duas velocidades aqui. Então, o acréscimo de velocidade
é V2 menos V1. Agora, V2 menos V1, a gente pode colocar em evidência quase tudo aqui, né? Essa expressão K0QQ sobre RM, a gente pode colocar em evidência com a raiz. Aqui vai ficar 1 menos raiz de 1 meio. E agora vem a aproximação, né? Raiz de 1 meio é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, racionalizando. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, então isso aqui vai ficar aproximadamente 1,4 sobre 2, que é 0,7. Então, essa expressão aqui vai ser aproximadamente, isso aqui vai ficar 1 menos 0,7. Vai dar aproximadamente 0,3. Então, isso aqui vai ficar 0,3 raiz quadrada de K0 QQ sobre RM. Que lá nas opções, 0,3 raiz quadrada de K0 QQ sobre RM é essa aqui. Então, a resposta correta é a letra D de delta. Porém, com chororô, ela foi anulada porque foi dito, jogo de palavras, que essas aqui também servem para provocar uma velocidade de escape.